Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Brisanet, levando o mundo até você. Diretamente do município de Juazeiro do Norte, nosso querido amigo João Pedro Juazeiro, artesão, ele é mestre da cultura, tesouro vivo da cultura do estado do Ceará e está aqui no município de Quixeramobim para participar da programação do Conselheiro Vivo. E ele é o nosso convidado de hoje aqui no programa, já gravou um programa aqui, o Torrão Nordestino, e agora veio... Já participou também, né? É verdade, já participou também de outros programas aqui da nossa grade e veio hoje especificamente para falar sobre esse seu tão importante trabalho. Eu só tenho a te agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, né, e outras oportunidades que você me proporcionou junto com os meninos lá do IFANAC, porque eu já fui agraciado muito, quando eu chego aqui vocês me engrandecem bastante, né, eu só tenho que agradecer por tudo que vocês proporcionam esse pobre cortador de madeira, esse pequeno, né? Eu encontrei uma criança fazendo faculdade, então eu costumo dizer que eu sou uma pessoa agraciada, né? Eu sou abençoado, porque eu encontrei o Danilo em 99, lá na UFC em Fortaleza, e o Danilo formou-se, fez aí o seu mestrado, fez doutorado, viajou pelo mundo, me trouxe para cá, né? Eu conheci ele um estudante, e vocês vão se formando, vocês vão subindo, né? E não vão esquecendo o João Pedro e outros pequenos. Vocês estão proporcionando oportunidade para a gente, né? Isso é uma dádiva de Deus, é uma graça de pessoas super-humanas, pessoas que estão sempre se evoluindo e não esquece dos pequenos, né? Olha, eu conheço o mestre João Pedro, gente, acho que desde 2011, quando por aqui estava ele fazendo as oficinas já no Ponto de Cultura em 2010, 2011, foi quando eu participei da primeira oficina com o mestre, e de lá para cá a gente tem estreitado laços aí através da ONG IFANAC, ele vez por outra tem passado por aqui e tem mostrado um pouco do seu trabalho. Lá em casa, mestre, quem entra lá na minha casa tem 2 obras suas lá na minha parede, na minha sala, porque eu acho que não existe lugar no mundo melhor do que a casa da gente, né? E se tem gente que entra na casa da gente é porque é gente do coração. E quando entra lá em casa tem uma imagem de Padre Cícero e uma imagem de Nossa Senhora das Candeias, que é para a pessoa entrar iluminada e sair iluminada. E tem também um lindo, isso aí é um projeto futuro, quando eu tiver aí sim a minha casa própria, e aí ela vai estar lá, a tela já está pronta, já está feita, de uma linda tela bonita, com o Antônio Conselheiro, que também essa vai estar muito bem. E na minha cozinha também tem mais 2 quadros de xilogravuras do mestre João Pedro do Juazeiro, que está em passagem aqui por Quixeramobim. Hoje ele vai estar às 14 horas na Escola Álvaro de Araújo Carneiro. Inclusive antes vai ter uma exibição do filme Grãos, do querido Danilo Patrício, que vai exibir esse filme lá também na escola, e em seguida vai acontecer a oficina com o mestre João Pedro Juazeiro. Mestre, mas explica para quem está nos assistindo a sua arte. Como foi que a xilogravura surgiu na sua vida? Eu comecei fazendo literatura de cordel, né? E aos 18 anos de idade. Mas somente em 99, 98 que eu dou início na xilogravura para ilustrar os meus cordéis, né? E venho, em 99, receber um prêmio no IBIL, lá em Fortaleza. E fazer um workshop que eu não sabia nem o significado da palavra workshop. Mas todo mundo sabe o que é essas coisas, né? Digamos assim, estrangeiras, vamos dizer no dito popular, né? Então a palavra workshop eu não sabia o que era. E também para minha primeira individual no IFAM. O professor Gilmar chegou, me repassou tudo isso, né? Aí eu disse, sim senhor, professor, isso lá em Juazeiro. Agora o senhor me explica o que é workshop. Você veja bem que eu não tinha conhecimento de nada. Era matuto, ainda continuo sendo matuto, né? Agora o senhor me explica o que é workshop. Não, João Pedro, um workshop é uma pequena oficina. Então eu vou para a UFC, chego lá na comunicação social,
inclusive acho que o Danilo já estava lá também, não é? E ministra essa oficina às 6 horas da noite, era o evento da Semana de Comunicação, ministro essa oficina, e sou atendido lá, tenho uma boa receptividade pelos alunos e professores. Agora você imagina um cara que mal sabe falar, com medo até de entrar na universidade, né? Universidade, o nome já está dizendo, é aquele conhecimento universal, né? Aquela coisa grande, para um matuto que mal sabe se expressar, né? E quando eu vi aquela receptividade, eu digo, gente, é aqui que o matuto vai ficar. Pensei comigo. Eu era um vendedor de pomada Patrício. Eu andava pelo Juazeiro ali na Romaria vendendo a pomada Patrício. Olha a pomada Patrício, para dor de cabeça, inflamação, inchação, coceira, pé rachado, frieiro, todas juntas, todas as costas, constipação, catarro no peito. Isso era o meu trabalho, entendeu? Com o rumeiro, né, do sertão. Era a minha convivência. Então, quando eu vi essa receptividade, eu chego no IFAM, para a primeira individual minha, os holofotes também, né, e as vendas que fiz, e tudo, e vou receber esse prêmio, eu digo, mas eu vou para quê agora? Então, fui para casa, entreguei o dinheiro do prêmio, o dinheiro das vendas, o dinheiro da oficina, do workshop, entreguei a família, e na segunda-feira eu retornei para Fortaleza. E daí fiquei indo toda semana, Juazeiro, Fortaleza, né? Lá eles me proporcionaram essa estabilidade de viver lá no MAUC, lá dentro, tomando conta da oficina de estilogravura. Então, isso proporcionou a convivência com os arquitetos, com os professores, ilustrando livro. E aí o João Pedro foi trabalhando nessa labuta e buscando, cortando madeira e buscando se ativar um pouco mais. Professor, o que o professor Gilmar de Carvalho, e eu chamo de professor, gente, porque o mestre João Pedro, ele é um professor nato, gente. Ele ensina e ministra as suas oficinas há muitos anos e é um professor nato. E o que o outro professor, o Gilmar de Carvalho, representou para a sua carreira como artista, para o seu fazer como artista nesses últimos anos? O Gilmar, eu digo que ele é a luz, ele é a essência da existência do João Pedro como estilógrafo, né? O Gilmar, ele foi um tudo. Como você o conhece bem, ele foi um escritor de mais de 54 livros sobre a cultura popular, né? Um grande jornalista, grande escritor, né? Pesquisador, e ele viveu para o subalterno, aquele homem elitista, academicista, ele deixava o seu pedestal, que Gilmar, o Ralph de la Cave escreveu um texto para ele e disse assim, Gilmar de Carvalho é para ser aclamado em cada rua onde ele passar. Ele foi uma das maiores mentes que tivemos nesses 2 últimos séculos, que ele viveu o século passado e esse século agora. O maior propagador, o maior divulgador de nossa cultura tradicional, né? E ele foi maior do que o Câmara Cascudo, porque o Gilmar não buscou propagar a si, mas tirar o artesão do anonimato, o pobre do anonimato, né, de sua pobreza. Ele preocupou-se com isso. Ele foi um Francisco de Assis que saía da sua faculdade para andar pelos sertões, caminhando em cima de motos, caminhando com digamos, alpargata né, e de couro, caminhando pelos sertões sob o sol e poeira, fazendo essas pesquisas. Olha, mestre, essa sua simbologia do Gilmar, para mim, foi a melhor, já representou. Ele foi um Francisco de Assis, e é verdade mesmo, né? É um cara que andava no meio do mundo procurando justamente encontrar pessoas como o João Pedro do Juazeiro, como o seu Luiz da Rabeca e como tantos outros. Justo. Se você analisar, você veja que o rabequeiro ele era encontrado sentado nas calçadas, nas feiras de rua, né? Com a sua rabequinha e uma baciazinha para receber aqueles donativos. O Gilmar leva o rabequeiro e bota nos maiores palcos da capital cearense e do sul do país, né? Bota o rabequeiro junto com a orquestra sinfônica. Então, quando ele pega o rabequeiro, eu digo que o Gilmar era aquele homem que tudo quanto ele tocava virava ouro. Tudo quanto ele tocava virava ouro, porque ele pegou o xilógrafo e levou para as grandes galerias, não só brasileiras, mas mundiais, né? A mim mesmo ele proporcionou a oportunidade de eu ir para Portugal, de ir para a África, né? E a oportunidade
de expor na Alemanha, na França. Então são grandes. Você imagina um matuto igual a mim, pé no chão, pé rachado, dentro de Portugal, ministrando lá a oficina, né? Dentro da Secretaria de Cultura lá de Cabo Verde, ministrando a oficina, fui direto recebido lá pelo pessoal, por essas grandezas todas. Um matuto que só sabe trabalhar na enxada. O que ele não proporcionou? Aqueles meninos da banda Cabaçal, os irmãos de Sete, que foram andar o planeta quase inteiro, né? Tudo são homens da roça. Gilmar tirava esse subalterno, juntava, unia o subalterno à burguesia. E naquele momento ele quebrava esse tabu de desigualdade. Momentaneamente, não havia constrangimento nem contraste entre um e outro. Porque naquele momento o que Gilmar fazia, ele, sem reivindicações, sem nada, ele quebrava essas diferenças sociais da seguinte forma, em que o elitismo necessitava do subalterno para a propagação de seus projetos e de seus estudos acadêmicos. E o subalterno precisava do elitismo para a propagação do seu trabalho. Então, momentaneamente, em exposições, em conferências, esse encontro trazer essa igualdade, porque Gilmar foi essa pessoa que ele buscava a junção de todas as etnias, todas as aldeias, todas as cores e todos os povos, né, numa igualdade social. Disseste que nós necessitamos, não precisa dessa hereditariedade, dessa desigualdade para seu desenvolvimento, né, um mais e outro menos, né, mas momentaneamente Gilmar quebrava, né, essas barreiras e unificava ambos, né? Perfeitamente. Então Gilmar era essa luz, esse homem iluminado. O professor Gilmar de Carvalho, gente, é um dos mais importantes professores e pesquisadores da cultura popular, não só do estado do Ceará, mas do Nordeste e do país, tá? E recentemente nos deixou e fica viva a sua memória, o seu legado e o seu trabalho, e está aqui, um legado do professor Gilmar, o nosso querido João Pedro Juazeiro. Mas, João, você vem ao Conselheiro Vivo participar mais uma vez, falar de Antônio Conselheiro, falar do sertanejo. O senhor já fez ilustrações Padre Cícero, como a gente está vendo aqui no livro, ó. Padre Cícero, de ilustrações sobre a fé do povo sertanejo, sobre romarias, sobre Lampião e sobre Antônio Conselheiro. O que esse Antônio Conselheiro tem a ver com a sua vida artística, mestre João Pedro? O Antônio Conselheiro tem um tudo. O Antônio Conselheiro, eu fiz o Antônio Conselheiro no ano 2000, né? Eu fiz o primeiro álbum do Antônio Conselheiro, que inclusive hoje é acervo aqui do município, foi comprado pela Secretaria da Cultura. E eu fiz esse Conselheiro. E eu fui, depois que eu confeccionei, através de uma pequena história, o Conselheiro, eu fui ver que o Conselheiro era uma coisa muito grande que não era propagado nas escolas, né? Ele não era muito divulgado nas escolas, que é uma pequenez do nosso país, é a memória, né? Porque nós não temos essa vinculação de nossa memória muito grande, né? Então eu fui buscar conhecer o Conselheiro. Quando vim aqui para Xaramubim, eu vi que a coisa era bem maior, porque aqui que vocês estão fazendo, estão transformando Quixeramobim no maior polo cultural e histórico desse país, né? Esse trabalho que vocês fazem doando-se, porque é uma grande doação. Agora mesmo nós tivemos um grande retrocesso, né, no Brasil. Tivemos um grande... E com tudo isso vocês não retrocederam, vocês deram continuidade, né? Então vocês estão proporcionando, assim, digamos que a mim, eu estou recebendo de vocês um grande incentivo de continuidade no meu próprio trabalho, se espelhando nesse sertanejo conselheirista de vocês, né? Que vocês proporcionam. Então aqui eu recebo grandeza, recebo conhecimento, mais estabilidade, grande engrandecimento, né? Porque são muitos, é você, é o Neto,
é o Ailton Brasil, é o Danilo, a Sarinha e outros mais estão sempre me proporcionando, o prefeito também, né, o Neto, secretário de Cultura. Então, é uma junção toda, né, que proporcionando oportunidades àqueles que estão desconhecidos ainda, né, como João Pedro e outros mais. E conhecimento, né, mestre João, Isso. deve ser compartilhado, não é isso? E o senhor faz muito bem. E hoje o senhor vai estar ministrando uma oficina lá na escola, no bairro da Maravilha. Para a gente finalizar, como é que essa oficina, como é que funciona? Como é que o senhor ensina as pessoas a fazer o seu ofício, a sua arte? A oficina ela vai ser básica, né? Nós temos apenas 4 horas, será a oficina básica, não terá a parte teórica da história da estilogravura, né? Pouca teoria da gravura também, será mais técnica, devido ao tempo que é um tempo restrito, né? Uhum. Mas nesse pouco tempo, porque tem um tempo de desenho, vem um desenho, vem a escavação, a concepção da matriz da escavação, né? A impressão, tudo isso, o tempo ele é um pouco restrito, né? Mas a gente consegue fazer essa oficina. Mas nós já dispomos aqui de grandes gravadores, né? Uhum. O pessoal mesmo da Maravilha, eu passei um tempo aqui ministrando a oficina com eles. Eles têm um grande álbum sobre o Conselheiro, maravilhoso, né? E já teve no IFANAC, então nós já temos professores aqui mesmo de estilogravura, que isso é importante, né? Temos muitos divulgadores aqui. Eu acho que eu venho aqui aprender com vocês, mais que ensinar, viu? Que nada, mestre. Muito obrigado pela sua presença aqui. O mestre João Pedro, inclusive, gravou com o Félix, que vai estar no próximo Torrão Nordestino aqui na nossa programação e vai estar hoje aqui na programação do Conselheiro Vivo. Mestre, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo ao município de Quixeramobim. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, tá? Meu agradecimento a vocês todos aqui, né? E a todos quixeramobinenses que estão sendo me apoiando, né? E não esqueçam de mim, hein? Preciso de vocês, né? É isso. Mestre, muito